Olá, Pai do Senhor Jesus, a meus irmãos em Cristo e a você que está vendo esse vídeo. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu vim aqui, propriamente, não foi para trazer algo da Bíblia, uma palavra, uma reflexão da Bíblia. Mas hoje eu senti no meu coração que compartilhar com vocês algo extraordinário que aconteceu na minha vida, que muitos já conhecem a minha história, mas para quem não conhece, eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês saibam quão grande é o nosso Deus, que para Ele não existe impossível. Então hoje eu senti, meus irmãos, no meu coração, e passar para vocês e falar um pouquinho da minha história, tá? Eu me chamo Selena Paula, meu canal é Nada Vem de Mim. E desde já eu quero pedir a você, fique até o final, assista esse vídeo, ele pode lhe ajudar. Você também pode contar aqui a sua história, dar a sua opinião. É importante para mim, é importante para as pessoas, né, saber o agir de Deus na nossa vida. Então fica até o fim, tá bom? Comenta, compartilha, se inscreva se ainda não é inscrito. Então, vamos lá? Eu vou contar um pouquinho de mim. Como tudo começou. Como que eu vim para aqui falar da palavra de Deus para você. Como eu disse, meu nome é Selena Paula. Eu era uma mulher normal do mundo. Uma mulher que vivia mesmo não sendo tão jovem, já mãe de 3 filhos, adultos, 2 já casados, eu vivia numa vida como se eu fosse uma jovem de 20 anos, com essas pessoas que não tinham compromisso. Então eu vivia a minha vida da maneira que eu achava que era o melhor para mim. Eu vivia a minha vida nas curtições, saindo com amigos. Fugia dos crentes. Quando eu via que o crente vinha bater na minha porta, das duas, ou eu fechava, ou eu fingia que não tinha ninguém em casa. E eu tenho certeza que você também já fez isso. Não fez? Diz pra mim que fez. Porque eu sei, muita gente faz isso. Fecha a porta quando vê um crente, lá se vê um crente. Então, ou se esconde ou fecha a porta. Fiz muito. Porque eu, meus irmãos, eu não tinha a menor ideia, nem a menor vontade. Não passava pela minha cabeça de um dia, eu ser crente, eu servir a Deus. Mas só que como a palavra do Senhor, ela diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Ele tinha um plano na minha vida, ele tinha um propósito na minha vida. Mas eu, particularmente, eu não tinha. E onde tudo começou? Vou fazer só um resumo, tá? Para não demorar. Onde tudo começou? Através do Facebook. Postei uma foto. Um homem que já era crente, era presbítero, curtiu a minha foto, comentou a minha foto, dali passou a conversar comigo, eu mesmo sem querer, porque quando ele me disse que era crente, eu não queria nem conversa. Mas aí foi indo, foi conversando. Resultado. Este homem, ele não desistiu. Ele não desistiu, porque ele já era um homem de Deus. E ele disse para o Senhor que queria uma mulher para estar ao lado dele, fazendo a obra de Deus, os cultos, para que ele não fosse sozinho. Então não eram meus planos, mas eram os planos de Deus. E mesmo sem querer, mesmo sem entender, tudo aquilo acontecendo, eu querendo sair, mas eu não conseguia, não entendia o porquê. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida, Deus já estava me preparando para ser essa esposa deste homem que não desistiu de mim. E foi através do Facebook que nós começamos um relacionamento. Um ano depois desse relacionamento foi que eu fui confessar a Cristo. Não sob pressão, porque eu quis. Porque Deus foi trabalhando no meu coração. Abandonei todas as práticas, renunciei bebedeira, curtição, todas essas coisas mudando. Porque a partir do momento que você aceita Cristo, é uma nova vida que você vai ter. Então, todas as práticas antigas ficam para trás. Tudo novo. E é isso que eu tinha medo. Era isso que eu tinha medo. De entrar nessa, de casar com um homem crente, né, com um presbítero, e depois me arrepender. Mas quando a direção é de Deus, não tem por que dar errado. Então, resumindo a história. Este homem não desistiu de mim. Este homem, ele orou por mim 1 ano e 64 dias. Para que eu viesse para ele transformada. Para que eu viesse para ele fazer a obra de Deus com ele. Aos olhos de muitos era impossível. Muitos que já eram crentes diziam que eu iria desviar ele do caminho de Deus.
que eu era prato do diabo. Mas ele provou para todo mundo que com Deus as coisas não funcionam assim. Deus já tinha um propósito na minha vida. E esse propósito era me unir a Ele. E hoje somos casados. Ele já é um pastor. Estamos à frente de uma obra, de um ministério, que se chama Ministério Assembleia de Deus sob a luz da palavra. E é isso, meus irmãos. Eu queria que você ouvisse um pouco da minha história e entendesse que para Deus não existe impossível, não existe nada difícil. E tem mais. Se você é uma escolhida do Senhor, não adianta se esconder. Não adianta. Olha, eu me escondi, viu? Mas não adianta. Os olhos do Senhor lhe veem onde você estiver. E se já é um propósito de Deus na sua vida, se escolhe não, que Ele vai te buscar onde você estiver. E essa é a minha história. Hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, pregando a palavra do Senhor, ajudando pessoas também que precisam, né, de uma palavra, pessoas carentes. E é isso. Para algumas pessoas esse testemunho não vai ser de muita importância, mas para outras vai ser. Mas eu queria muito que você deixasse aí seu comentário, sua opinião, ou contasse um pouco da sua história. Amém? Curte e compartilhe esse vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é tremendo na minha e na tua vida. Então não fuja do seu chamado. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.